Esse é o quadro Eu, Você e um Café. E hoje eu vou falar para vocês as 5 coisas que mais me ajudaram a me tornar um palestrante de sucesso e uma pessoa de muita influência. Sabe aquela vontade que te dá, muitas vezes, de estar num palco transmitindo a sua mensagem? Muitas pessoas me perguntam, Leandro, como é que eu faço para palestrar? Como é que eu faço para ser um palestrante reconhecido? E hoje você vai ter 5 maneiras as quais eu vou te passar aqui agora para que você possa utilizar a partir deste exato momento em suas falas, palestras, workshops e até mesmo treinamentos. Se você gosta desse assunto, curte, compartilha, comenta aqui embaixo e já se inscreve no canal para que você tenha mais informações deste assunto. Então bora lá para mais um Eu, Você e um Café. O primeiro passo para isso é ter autoridade. E muitas pessoas forçam essa autoridade. Muitas pessoas querem impor autoridade. E esquecem de uma coisa, que do outro lado da tela ou do outro lado no bumbum na cadeira, existem seres humanos que têm uma coisa que poucas pessoas utilizam no mundo: percepção. Então, para você ter autoridade, o primeiro passo é ser autêntico. Muitas pessoas usam a teoria, o fake until you make it. E querendo ou não, isso não funciona. Porque as pessoas que estão do outro lado vendo têm toda a percepção de sentir isso que você está tentando transmitir, que não é uma verdade. O que acontece é, existe uma outra frase que faz parte da autoridade, que é: haja como se você já fosse. Então, uma das coisas que eu ensino muito é: pensa, sente, age, tem resultado. Então, o que eu quero dizer com esse pequeno detalhezinho? Se eu penso, sinto, ajo e tenho resultado, eu preciso pensar da forma como eu já gostaria de estar. Eu tenho que sentir como se eu já fosse esse palestrante de sucesso. Eu tenho que sentir que eu já tenho autoridade e relevância. Ainda dentro de autoridade, uma coisa que você pode fazer muito para poder criar essa audiência mais rápido, criar essa autoridade mais rápida, é você fazer palestras e workshops gratuitos. Muitas pessoas falam, mas eu já deveria estar cobrando em primeira instância. Não. Cria essa sua autoridade. Faça essas palestras, esses workshops, mesmo que pequenos, porque essas pessoas te darão feedback, você vai ter pessoas comentando sobre você, você vai ter a prática, que para mim é uma das coisas mais importantes, é você poder praticar a fala, praticar o treinamento, praticar o modelo de qual workshop você está seguindo. Então, baseado nisso tudo, você consegue, sim, aumentar a sua autoridade e ter cada vez mais pessoas olhando para você e te vendo de uma maneira diferente. Consequentemente, vai te ajudar em toda aquela prática de pensar, sentir, agir e ter resultado. O segundo passo é branding, a tua marca profissional. Muitas vezes, o teu nome vai chegar mesmo antes de você. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as pessoas não querem ouvir sobre marketing, eles querem ouvir o Leandro Marcondes falando sobre marketing. E isso é a tua marca pessoal, como você se posiciona, como você se coloca para que você demonstre todo aquele conhecimento, muitas vezes antes mesmo de chegar no local. Um outro ponto que eu falo que ajuda muito no seu branding, na sua marca pessoal, é fazer essas palestras gratuitas, como eu fiz muitas vezes. Eu já fui para a Polônia para falar para mais de 3.000 pessoas, 3.000 poloneses. Eu já fiz várias palestras aqui na Inglaterra. A minha primeira foi em 2014, tinha mais de 600 pessoas na sala. E o que isso me ajudou? O que eu quero dizer que isso me ajudou? O teu nome chega primeiro. E o teu nome chegando primeiro é no sentido de que muitas pessoas querem ouvir você falando e muitas vezes não é sobre o que você está falando. Porque você já deixou marca nesse caminho, você já deixou um impacto. A tua marca, a tua pessoa já representa alguma coisa para essas pessoas todas no mundo. Uma outra coisa que eu digo é, eu vejo muita gente falando sobre, eu não quero fazer palestra gratuita. Tá, vamos pensar num ponto aqui. Palestra gratuita te dá autoridade, que foi o ponto 1 que a gente falou, te dá brand, que é o segundo que falou, e te dá uma outra coisa que muitas vezes as pessoas não veem, que é a venda pós-evento ou pós-palestra. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as pessoas têm um prazo de compra. João leva pela emoção e compra de imediato.
Maria é uma pessoa que para, pensa, analisa, vai conversar com o marido e aí sim compra. Mas foi aquela palestra gratuita que fez você converter lá na frente. Então, isso, além de te trazer um branding, uma marca para você, que a pessoa vai falar assim, caramba, nossa, o Leandro foi lá, palestrou, foi gratuitamente e ele entregou tudo aquilo de conteúdo, ela já passa na cabeça dela imaginando, caramba, se eu pagar ele, o quanto eu vou ter de conteúdo? No meu caso, eu posso te garantir, muito mais mesmo, porque tem muita coisa guardada aqui. Foram muitos anos de estudo para gerar essa autoridade, essa marca pessoal e todo esse conhecimento. Ponto 3. Provavelmente o que eu sou mais apaixonado, que chama networking. E eu costumo dizer que essa palavra a gente quebra ela em 3 pedacinhos. Net, que é rede, work, que é de trabalho, e o terceiro, que é king, rei, no caso. Então, a pessoa que domina o network de verdade, ela se torna o rei de trabalhar com o seu relacionamento, com a sua rede. E aonde eu quero chegar com isso? Muitas pessoas aprenderam a fazer network daquela maneira assim, eu vou num evento, eu tenho que vender, eu tenho que dar meu cartão de visita para o maior número de pessoas. Apesar que hoje a maioria das pessoas nem usam cartão de visita. Eles usam outra técnica de querer ficar tocando WhatsApp e etc. Tal, o que para muita gente isso é muito chato. Uma das técnicas que eu posso te garantir que funciona, mas todas as vezes, é torne-se verdadeiramente interessado por aquilo que aquela pessoa está falando. Ah, Leandro, mas aquela pessoa é muito, vou usar uma expressãozinha, né, até meio vulgar, chata. Parte para outra. Você não precisa ter que gostar do assunto de todo mundo. Porém, a partir do momento em que você está conversando com alguém, se torne verdadeiramente interessado por aquele assunto, porque só o fato de você se tornar verdadeiramente interessado, a pessoa do outro lado, inconscientemente, ela sente e ela passa a gostar de você. Essa é uma técnica que já foi desenvolvida da onde vem a minha escola, né, da escola de Dale Carnegie, mostra isso que é de anos e anos e anos e anos e anos atrás, que as pessoas usam e funciona em todos os locais. Ah, Leandro, mas eu não sei o que fazer quando a pessoa fala que ela trabalha com moda. Vou dar a dica que vale $1 milhão, ou de libra, que vale mais ainda que dólares. Faz perguntas. Pergunta para essa pessoa o que ela mais gosta dentro da moda. Pergunta para essa pessoa o porquê que ela escolheu aquele caminho. Pergunta. Utilize isso, principalmente no networking, utilize isso, que vai te trazer muito mais contato, muito mais relacionamento. Um outro ponto é, imagina que você está palestrando, vai palestrar num evento. A maioria das pessoas que eu vejo nesses casos estão sempre querendo estar perto do âncora do evento. Estão sempre querendo estar perto do palestrante principal. E esquecem que, num evento de palestras, por exemplo, tem o palestrante principal, tem os outros palestrantes, tem o organizador do evento, tem o público, tem os mentores. Então, novamente, se você não sabe fazer network, vem para o meu lado aqui, vem para cá que eu vou te mostrar como você vai fazer isso, para que em cada ambiente que você esteja, você possa se relacionar com todas as pessoas, ou com a maioria das pessoas. E que você possa ter um desenvolvimento desse network que seja muito mais valorizado. Porque muitas vezes, vamos dizer que tenha um âncora, tenha um grande nome, por exemplo, veio aqui em Londres, que inclusive participou do nosso treinamento no Brasil, que chama-se Thiago Nigro. Todo mundo queria estar ao redor dele, só que esqueceram que tinham mais de 700 pessoas no evento para que você pudesse fazer networking com eles e se beneficiar. Eu vi isso ali, cara a cara. Todo mundo queria um pouco do âncora, só que esquece que às vezes, o grande resultado não está no âncora, e sim em quem está ao redor. Complementando o fato de você se relacionar com todo mundo no evento, o que que acontece? No início da minha carreira de palestrante, eu tive muito disso. Eu era o stand-by, vamos colocar assim. O que que eu quero dizer com isso? Eu era o palestrante, que não era o chamado principal, eu não era nem o secundário, mas eu estava em stand-by. Porque o que acontece? A agenda das pessoas
mudam a cada minuto. Mudam. E por eu estar pronto, houve casos de que o palestrante secundário não podia estar presente e eles precisavam preencher a vaga. E quem estava lá pronto para isso? Eu. Então esteja pronto para qualquer momento, porque muitas vezes em muitos eventos pode ser que aconteça da pessoa te chamar e falar assim: tem alguém aqui que gostaria de falar alguma coisa? Essa é a sua hora de pôr a sua presença, pôr a sua autoridade, pôr o seu branding em jogo, o seu network, levantar a mão e falar: eu tô pronto, e sobe lá e dá o show. Por isso eu uso muito uma frase: 80% do sucesso é estar presente. Esteja presente nos eventos. Seja generoso, seja estratégico com as pessoas. O fato de você estar presente provavelmente vai fazer com que os 3 primeiros passos, os quais a gente já falou, faça você aumentar e crescer ainda mais a sua audiência. O 4º passo: storytelling e técnica. Eu adoro isso porque, para mim, é gratificante quando eu treino uma pessoa, como aconteceu recentemente. Eu treinei algumas pessoas e elas têm resultado de imediato, porque a gente usa a técnica de aprendizado acelerado. E isso sim, não adianta ter estratégia se não tiver a técnica. Não adianta você ter marca, branding, querer fazer network, se você não tem o storytelling e a técnica. Quando a gente estava preparando esse conteúdo, a Jennifer e eu, ela pegou as informações as quais eu tenho e foi escrevendo para colocar isso numa forma estruturada. E ela escreveu lá, CCE. Aí eu dei até risada, porque CCE era uma marca de televisão no Brasil que ela provavelmente nem sabe que existe. Então é muito engraçado quando a gente vê essas coisas, mas aonde eu quero chegar com isso? É uma coisa engraçada, mas que marca. Por quê? Uma das técnicas que a gente passa dentro do nosso treinamento é que você precisa criar como se fosse fórmulas, tá? Para que você memorize o processo de aprendizado mais rápido, acelerado. Então, CCE, contexto, conteúdo, exemplo. Onde eu quero chegar? Você não vai esquecer isso mais, porque ainda mais se você é da época da CCE, você vai falar assim: ah, caramba, eu já sei o que é CCE. Contexto, conteúdo e exemplo. E voltando num assunto que nós já falamos aqui, contexto é mais importante do que conteúdo. Por mais que as pessoas contradigam isso, principalmente pessoas que dão treinamento de oratória, etc., se você quer fazer com que a pessoa aprenda mais rápido, melhor e com menos esforço humano possível, você precisa usar essas técnicas de aprendizado acelerado. Contexto. Crie o contexto, cria o ambiente, cria a luz, cria o espaço, cria... Dentro da tua palestra você faz cada uma dessas coisas. Você vai dar uma palestra, cria o contexto. O ambiente é mais forte do que a vontade própria. Então, saiba de quando você for fazer uma apresentação, até mesmo se for para 3.000 pessoas, crie o contexto em primeiro lugar. Logo após, claro, você tem sim que ter conteúdo. Não adianta você criar todo um contexto e começar a falar blá 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 no palco. As pessoas vão sumir, não tem jeito. Então, tenha conteúdo de verdade. Eu acredito de verdade que todo ser humano tem um storytelling para contar dentro dele. Muitas vezes ele não sabe colocar para fora. Aí é outro caso, é outro treinamento, é outra palestra. E o exemplo. O que eu quero dizer de exemplo? Utilize exemplos reais. Utilize exemplos não só da sua vida, tá? É interessante usar da sua vida, mas utilize exemplos da sua vida que relacionam com outras pessoas. Porque se você usar um exemplo que não tem nada a ver com a vida da maioria das pessoas, não vai servir muito, porque é um exemplo único seu. Por exemplo, o caso que eu usei agora da formulação do CCE. Para muita gente, principalmente para uma geração mais nova, não sabe o que é. Mas para a maioria da população, sim, porque muita gente lembra disso. Então, depende do público que você está querendo, você abrange todos os lados. Lembrando as 3 coisas que nós falamos aqui do CCE: contexto, conteúdo e exemplo. Utilize exemplos reais, como eu falei, dando exemplos reais para as pessoas. Porque hoje em dia, e eu acredito que muitas pessoas acabam fazendo desse jeito porque foi a forma como aprendeu,
Mas eu vou te dar uma notícia se você utiliza isso que vai te machucar. Sinto muito. E acredito que você esteja preparado para ouvir, por isso que você está aqui. Porque as pessoas não lembram dos slides. Sabe aquela palestra que você vai e tem trocentos slides e a pessoa fica trocando o tempo inteiro? Ela não vai lembrar disso. Porém, ela vai lembrar de uma história muito bem contada. Então, storytelling com técnica é uma coisa muito importante. Recapitulando, então, nós temos autoridade, branding, networking, storytelling com técnica. O quinto passo é o mais simples, porém o mais ignorado pela maioria das pessoas, que é a prática. Por que disso? Eu digo que a maioria das pessoas porque quem já teve em alguns dos meus treinamentos já aprendeu isso, então já está fazendo isso de forma natural, que é a prática. Existe uma frase muito antiga que minha mãe falava muito, que é a prática leva à perfeição. Não existe perfeição, todo mundo sabe disso. Agora, o não praticar vai te deixar muito ruim. Vai ser aquela pessoa que você vai ter aprendido a técnica, vai ter aprendido toda a teoria, e na hora que você vai fazer ali de verdade, fica uma porcaria. Então, prática. Aprendeu e como, vou dar uma dica aqui que não estava nesse contexto, mas que eu acredito que seja muito importante para estar, que é de técnica de acelerado aprendizado. Então, se você quer, quando você for fazer uma palestra ou um treinamento ou um workshop, você quer impactar as pessoas de forma rápida, você precisa fazer o seguinte, você vai fazer o conteúdo como você fez e a prática, conteúdo e prática. Então, ensina algo e faz a pessoa ter a prática. Então, por exemplo, se você for num workshop, como eu faço muitas vezes, e eu falo sobre pitch de venda, é ensinar o conteúdo e fazer a prática. Ensinar o conteúdo e fazer a prática. As pessoas nunca mais esquecerão disso. E com você não é diferente. Se você está querendo ser um palestrante, ser uma pessoa que passa a sua informação, que tem toda essa autoridade, você vai precisar praticar. Novamente, seja gratuito ou pago. E além do mais, outra coisa que eu falo é isso, que eu ia falar, além de gratuito, pago, muitas vezes você vai ser chamado para eventos os quais você vai ter a liberdade para vender o teu produto, diretamente ou indiretamente. O que isso vai te trazer resultado imediato sobre aquele investimento o qual você já fez. Então, aprenda, pratique, utilize essas técnicas as quais você está ouvindo aqui agora. Então, recapitulando aqui, autoridade, branding, network, storytelling e técnica e prática. Não adianta. Uma das coisas que eu mais falo em meus treinamentos é conhecimento, prática e network. É um triângulozinho. Conhecimento, prática e network. E aí você, com certeza, vai atingir resultados nunca antes imaginados. Então, se você tem uma vontadezinha dentro de você, ou se deu uma vontadezinha dentro de você de falar, palestrar, falar em palcos, pegue e faça isso. Porque a maioria das pessoas tem a vontade, mas desistem antes de atingir o objetivo. E a diferença daquela que vai lá e faz para a que não faz é só uma questão de decisão. Muitas vezes as pessoas ficam esperando estar pronto para ir lá e fazer. Não. Vai fazendo que no caminho você vai estar pronto. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte, comente e compartilha com aquela pessoa que você acredita que precisa ouvir esse conteúdo. Lembre-se de uma coisa, comunicar não é dom, é método. E método você pode aprender.